Olá, você está no Folha na TV, pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Você ainda tem mais de 20 aplicativos que você pode assistir o programa no seu smartphone. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. Os nossos entrevistados de hoje são representantes do movimento dos militares. Eu tenho aqui o Sargento Ramalho, presidente da Associação dos Bombeiros Militares, e o Cabo Hélito, presidente da Associação dos Cabos e Soldados de Alagoas. Quero agradecer aqui a presença de vocês, sejam bem-vindos. Obrigado. Existe a possibilidade dos militares pararem em Alagoas? Existe essa possibilidade. Nós estamos desde há 2 anos atrás tentando negociar para que não chegue a esse ponto, porque a gente sabe que isso é prejudicial para a sociedade, para a categoria também, mas assim, a gente vem negociando para que não chegue a esse ponto. Mas é uma possibilidade que a gente, por sensibilidade e por amor à profissão e respeito à sociedade, a gente tem evitado isso. Mas é uma possibilidade, sim. É uma medida contra o Estado, né? Uma medida desse porte. Mas, infelizmente, quem é mais atingida é a sociedade. Como vocês veem isso, Wellington? É verdade, né? Quem sofre mais com essa operação padrão da Polícia Militar com os Bombeiros é a sociedade, né? Mas a gente tenta amenizar o máximo possível o prejuízo para a sociedade, né? A gente entende que o governo tem que valorizar a categoria, coisa que ele não vem fazendo. Aí o recurso que a gente tem é a mobilização, dentro da legalidade, claro, né? Como eu falei, para não prejudicar ao máximo, né? Amenizar ao máximo a questão da situação da sociedade, mas infelizmente o culpado de tudo isso é o governo. Daí a gente espera sinceramente que num prazo muito curto que se possa resolver essa situação para que a sociedade não receba o impacto desse movimento. Quais serão as próximas ações do movimento? Queria inclusive que vocês dissessem como o movimento está hoje, né? Em que pé se encontram essas negociações, qual o principal entrave, a situação atual. Assim, a gente vem, como eu já tinha falado, a gente vem tentando negociar com o governo. E assim, a intransigência do governo tem sido muito grande, né, por parte durante a mesa de negociação. Então o governo, a gente sabe que o governo tem condições de conceder o reajuste, mas por pirraça, por birra e pela arrogância mesmo, o governo tem dito que não vai fazer o que a categoria, o mínimo que a gente vem pleiteando nesse período. Então assim, o movimento continua firme. Nós estamos indo hoje e durante a semana toda nas unidades também do interior, que o pessoal lá tem realmente dado prova de que o movimento está cada vez mais forte. Mas assim, a gente espera muito que o governo se sensibilize, seja responsável com a sociedade e com a categoria, né, para que a gente possa destravar isso e a gente possa caminhar, voltar às nossas atividades normais, porque é isso que todo mundo quer. Ninguém quer estar em movimento grevista, ninguém quer estar... Mas isso aí a gente chegou nesse ponto por falta de sensibilidade, por falta de diálogo do próprio governo. E está existindo um canal de diálogo, existe um diálogo permanente? Como é que está essa questão do diálogo? Por parte das associações, o diálogo vai estar sempre aberto, né? A gente não fechou o canal de negociação. Para você ter uma ideia, a gente vinha de uma solicitação de 29%, né, onde a gente pedia isonomia com os delegados, né, e ele saiu baixando esse percentual. Hoje a gente está cobrando 12% por causa até mesmo da lei eleitoral, né, mas como é reposição salarial, ele pode fazer isso aí. Então a gente vem cobrando esses 12%. O entrave está na questão do parcelamento, né? A gente entende, né, os nossos técnicos que a gente colocou para discutir os números com o técnico do governo, chegou um entendimento que o Estado há a possibilidade de fazer essa reposição de uma vez só, né? E mesmo assim o Estado está intransigente, como diz o Ramalho, já virou birra, né? Eu acho que ele pegar Isso é muito ruim, quem perde com isso é a sociedade, né? Ele pegar um reajuste de 12%, parcelar em 4 anos, para você ter uma ideia, um parcelamento de 5 anos, para ser pago quase daqui a 2 anos, que não é para agora, esses 5%, é só para o mês de novembro de 2019. Então, realmente, ele não quer negociar com a categoria. Então, como diz o Ramalho, já virou birra. E eu acho que ele quer, nesse período de 4 anos, quando ele oferece 1% para 2021 e 1% para 2022, é que a categoria não reivindique mais nada, que ele quer engessar a categoria. Ele quer engessar as associações. A aceitação desse acordo geraria
uma não possibilidade nesses anos de uma nova negociação, é isso? Essa é a estratégia do governo, e aí a gente tem uma frase que diz que se a gente quiser vencer uma batalha, a gente tem que se conhecer e conhecer o nosso opositor, que nesse caso é o governo do Estado. Então essa é a estratégia que ele tem usado, que é de deixar a categoria presa nos próximos 4 anos de governo, seja ele ou seja quem for. E isso a gente, enquanto categoria, enquanto liderança, a gente não pode permitir. Porque existem demandas nossas que são permanentes, existem demandas da categoria que precisam ser enfrentadas, precisam ser discutidas, e a gente não pode hoje assinar um acordo que vai deixar a gente preso para o resto da vida. E isso a gente não pode. Essa é a estratégia dele, e a estratégia nossa é não permitir que isso aconteça. Mas caso se mantenha a intransigência, como vocês falaram, quais serão os próximos passos do movimento? A gente tem ido hoje, a gente saindo daqui, a gente está indo agora nas unidades dos interiores, para que a gente possa conversar com a tropa, porque o pessoal lá tem sido muito engajado no movimento. Então, assim, a gente tem traçado algumas estratégias que a gente até evita estar conversando, porque o governo tem tentado minar isso, né? Mas, assim, a gente está mantendo a ronda no bairro e a força-tarefa parada, né? Os militares não estão aderindo a esse programa, que é a menina dos olhos do governo hoje. Tem a questão dos coletes e balas que estão vencidas, e os militares estão se recusando a usar isso. Inclusive, agora, recentemente, o militar, durante uma ocorrência, por conta da bala vencida, ele efetuou o disparo, e o disparo não foi executado por conta disso. Então, todos esses mecanismos dentro da legalidade a gente vai estar fazendo. E a gente espera que com isso, né, ou antes disso, o governo chame a categoria para conversar de forma séria, de forma responsável, porque é isso que a gente está esperando, que alguém converse com a gente de forma responsável, para que a gente possa, cada um viver e voltar às suas atividades normais. Nesse momento, vocês têm números, Wellington, do prejuízo que a sociedade vem sofrendo em virtude da operação dos militares, né? Fruto da reivindicação, claro. O prejuízo são os índices, né, que aumentam cada vez mais aí, índice de homicídio, de furtos, de roubos, né? O próprio secretário já passou essa preocupação aqui para a categoria. E quem vem sofrendo com essa situação toda é a sociedade. Então a gente também fica muito preocupado, a gente não fica numa situação confortável vendo os índices crescer. Mas infelizmente a gente tem que jogar a responsabilidade para o Estado, porque é ele que está com o poder na mão de poder resolver a situação e não resolve. E ele que vem desmotivando, porque eu acho que o pior prejuízo de tudo isso que vem acontecendo, de tudo, é a desmotivação da tropa. A gente vem acompanhando, né, Wellington, que a tropa, desde o início do governo, motivada, tanto é que era o carro-chefe do governo na segurança pública, né, porque a tropa estava na rua, motivada, querendo, se engajando com esse projeto de redução da criminalidade que a gente sabe que assola o nosso Estado. Mas essa forma de tratamento desrespeitosa é que vem causando desmotivação na tropa. Eu acho que esse é o maior prejuízo para a sociedade, para o governo e até para a gente mesmo, enquanto cidadão, que é ter uma tropa que é responsável pela segurança do nosso Estado trabalhando desmotivada. Esse é o maior prejuízo e é isso que a gente tem tentado evitar, tentando negociar com o governo e aí vai ser sucesso. O serviço policial militar, ele já está no sangue do militar. Ele não vai se deparar com uma ocorrência e vai se negar a agir. Porque já está no sangue dele, né? E pode ser uma família dele, pode ser um irmão, um pai. Então ele não se nega, né? Mas em compensação, ele, como disse o Ramalho, ele não tem motivação para trabalhar. Então aquilo que a gente chama no meio militar de caçar, né? De buscar além, né? Uma situação atípica, ele está se resguardando de fazer isso. Motivação a palavra, a motivação, né? Acho que todo profissional motivado, ele dá algo a mais, ele produz mais. Falar em motivação, os militares, eles sempre, como vocês falaram, foi assim, o principal mote, né, de campanha do governo, e a gente percebe que muitas figuras políticas, figuras públicas, tiram proveito também, né, dos militares. A gente sabe que é uma corporação grande, de muita força, e essas pessoas hoje têm ajudado o movimento ou se omitiram? A gente sabe que os militares, historicamente, isso não é de agora, se a gente pegar a história da polícia militar no Brasil, né, da sua gênese, a gente sabe que os militares eles sempre foram usados para favorecer uma elite, né? Isso não é diferente hoje. A gente vê várias pessoas se usando do trabalho da polícia, dos resultados que a polícia, né, tem para se autopromover, né? E isso a gente tenta, é nossa função enquanto liderança, para que a tropa entenda qual é o seu papel, né, que não é de acabar com a criminalidade, mas sim de ajudar e de contribuir. Mas o fim da criminalidade não depende só da polícia.
Né? Claro, defende políticas públicas, né? É uma coisa bem mais completa. Isso, justamente, e a gente tem que fazer isso, porque senão o militar acaba assimilando isso para si, começa a sofrer. É uma responsabilidade, muito grande que não é nossa. Né? E isso a gente tenta passar isso para a tropa para que a gente tenha essa responsabilidade seja de fato compartilhada. Mas a gente sabe que existe isso, né, no nosso meio, de gente querendo sempre se aproveitar do trabalho dos militares, do trabalho dos que estão lá na linha de frente, para se autopromover, ter lá os seus ganhos. E essas pessoais. Figuras têm contribuído com o movimento, pelo menos aqueles que, assim, ao longo desses anos demonstraram ter apoio aos militares ou ter assim um certo afeto, né, aos militares, a causa, tem comparecido, tem ajudado o movimento. Como é que está essa questão política? A gente teve até contato, né, com o doutor Alfredo Gaspar, que quando foi secretário, contribuiu muito com a segurança pública no estado de Alagoas. Ele sempre esteve à frente, sempre esteve ao lado dos militares, seja da PM e do bombeiro. A gente procurou ele hoje como procurador. Ele está sensível, né, à situação dos militares, né, sem poder fazer muita coisa. Né, e quando a gente fala assim, no contexto político, a gente até evita, não é, para que não dê uma conotação desse movimento, seja um movimento político, até para não dar discurso ao governo, dizer que a gente está fazendo esse movimento porque a gente está no ano eleitoral, né, e quer promover alguém. Então a gente está evitando, né, que essas pessoas se aproximem. Claro que se a gente procurar... Pode ser, inclusive, até ruim para o movimento, né? Exatamente. Isso. É isso pode que a gente ter um efeito negativo. Evitar, né, que essas pessoas dê discurso ao governo para que ele chegue mais tarde dizer que o movimento é um movimento político, querer desvirtuar a coisa e que não é verdade, né? Acho que o movimento é de reivindicação mesmo, é de valorização. Por falar em reivindicação, vamos lá, para que a sociedade possa entender quais são as principais reivindicações do movimento. Nós estamos, primeiro, reposição salarial, né, que é um direito de todo o trabalhador. Vocês pleiteiam 12% e sugeriram 6% em 2019 e 6% em 2020. A gente tem negociado, né? Na verdade, como o Elton bem falou, a gente vem negociando, começou com 0%, e a gente insistiu nos 29%, e prova de que a gente não está intransigente é que a gente vem negociando e chegou nesses 12%. Né? E fora isso, fora a reposição salarial, nós temos a lei de promoção, que é uma coisa que demanda principalmente da base da categoria, né? Que a gente vem sonhando isso há 12 anos. Beneficiaria principalmente soldados, cabos, é isso? A base da categoria, e justamente, a gente sabe que isso é má vontade mesmo do governo em não fazer, porque é algo que não gera impacto nenhum, absolutamente nenhum. Não há impacto financeiro com as promoções. Nenhum, entendeu? E por que não fazer? Uma vez que não há impacto financeiro, não há como argumentar a questão de lei de responsabilidade fiscal, né? É falta de vontade política, não tem outra explicação. Né? Como eu falei, há 12 anos que a gente vem tentando fazer isso. Eu, o Elton, já estamos nessa luta há mais tempo. Então, 12 anos reivindicando essa questão da lei de promoção, até por questão de justiça. Para você ter ideia, o intertício, que é o tempo para o pessoal ser promovido, a gente tem 30 anos de serviço. O nosso intertício, que é o tempo de promoção, é de 47 anos. Então, um intertício maior do que o que é a carreira. Então, assim, nunca chega, né? Nunca chega. Entendeu? O intertício é maior do que o tempo que você vai ficar na ativa, né? Então, assim, é uma coisa essa que conta não fecha. Não fecha. É uma coisa que é ilógica, que é injusta, que é imoral, mas que a gente há 12 anos vem lutando para resolver essa situação e por falta de vontade política não se faz. Então, é uma das nossas demandas, né? A nossa questão da promoção, né? E isso realmente gera uma desmotivação, né? Você trabalhando e sabendo que eu não vou ascender na carreira, que eu não vou ser promovido. Imagine você, o militar que entra hoje na corporação, ele vai ter que passar 10 anos, 1/3 da sua carreira, 1/3 na primeira graduação. 1/3, se ele for homem, porque se ele for mulher é mais do que 1/3. Então isso não é plausível na cabeça de ninguém. Deixa eu tentar entender, Ramalho. No caso, ele entra como soldado. Isso, para ser cabo. Para ser cabo, no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos. E quando a gente trata de oficial, em 10 anos ele entra como cadete, pode chegar até o posto de capitão. 3 promoções. 3 promoções. Né? Então é uma questão até de discriminação. É também, desproporcional, né? Eu acho que aí tem que avocar o princípio da isonomia, né? Coisas desse tipo, né? Como é que você vai explicar isso para alguém? Faz até vergonha a gente estar falando isso. Porque assim, é uma coisa que não existe lógica. A gente conversando isso com o secretário, a gente explicando, ele realmente não tem o que discutir, mas não vai fazer. Desse jeito. Porque não tem argumento para dizer que tem que continuar dessa forma. Então assim, para a gente, enquanto categoria, enquanto liderança de classe, é extremamente desgastante, porque a gente está pedindo o óbvio.
Não está pedindo nada a mais. Além da promoção, então, reposição... além do reajuste das verbas de alimentação e uniforme. Para que você tenha ideia, nós temos um decreto do próprio governo que afirma no decreto, no artigo 4º, que esses valores de alimentação e uniforme seriam reajustados anualmente em janeiro. Então, desde 2014... Decreto do atual governo? Do governo anterior, em 2014. Mas desde quando foi feito o decreto até hoje, então 5 anos após, não foi feito nenhum reajuste. E aí, qual é o reflexo disso? Que o militar ele passa 12 horas de serviço, ele só pode se alimentar uma vez. E aí a gente tem que lembrar qual é o serviço do militar. É subindo grota, descendo grota, é correndo atrás de bandido, é arriscando a sua vida, trocando tiro. Então, por um serviço de 12 horas, ele tem direito a que valor? 20 reais para comer uma vez só. Complicado. Então, vá conversar com qualquer pessoa da área da saúde, de qualquer área. Ninguém vai dizer que isso é justo, que é plausível uma coisa dessa. É desumano. É desumano. E assim, é algo que a gente não consegue entender, porque isso que a gente fala que é falta de vontade de fazer, porque já existe o processo lá na Secretaria da Fazenda há mais de 2 anos, e que a gente indo lá, reivindicando, pedindo, e não é feito. Porque ao meu ver, essa já é uma realidade que seria difícil, imaginando um trabalhador que trabalha, digamos, no escritório, sentado, né? Já seria uma situação difícil, né? Você passar 12 horas tendo apenas 20 reais para se alimentar. E o militar tem uma especificidade. Como você falou, sobe grota, desce grota, corre, pula. É incêndio, incêndio, quer dizer, no caso dos bombeiros. Isso, entrando no mar para salvar uma vida. E tudo. Uma adrenalina constante. E você tem que estar também bem em condições de física, né? De saúde, de alimentação. Alimentado. A gente sabe que a alimentação, ela como é que diz, a condição mínima, básica para você desempenhar qualquer função. E os militares hoje de Alagoas, eles têm lá que fazer meio que uma dieta forçada, né? E eu digo dieta no pior da forma de falar, por conta de 20 reais para passar 12 horas de serviço. Nos últimos anos, vamos fazer uma avaliação, nos últimos anos, os militares de Alagoas pioraram sua situação, melhoraram ou permanecem do mesmo jeito? Fazendo uma análise, né, desses últimos anos, desses últimos 2, 3 governos. Peço que vocês respondam somente depois do intervalo, por favor. A gente volta já. Algumas pessoas insistem em fazer tudo sozinhas. Parece que não acreditam na força da união. Muitas vezes, essas pessoas caem em suas próprias verdades. Na cooperativa Pindorama, a força do trabalho em grupo transforma em realidade o sonho de uma vida melhor e mais digna. Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresque Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Grupo Amigo. Assistência médica integrada em ginecologia e obstetrícia voltada inteiramente para a atenção, prevenção e promoção da saúde da mulher. Com uma renomada equipe médica e tecnologia de ponta, o Grupo Amigo oferece um moderno centro médico para consultas, exames e cursos de capacitação na área de saúde, além de atendimento de urgência e emergência 24 horas no Hospital Arthur Ramos e no Hospital do Açúcar. Grupo Amigo, cuidando de você com ética, honestidade e credibilidade. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais e mais de 20 aplicativos, que aí você pode assistir o programa no seu smartphone. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Nós estamos recebendo hoje representantes do movimento militar. Estou aqui com o Sargento Ramalho, presidente da Associação dos Bombeiros Militares, e o Cabo Hélito, presidente da Associação dos Cabos e Soldados de Alagoas. Eu deixei uma pergunta no ar para vocês sobre a situação dos militares, né?
se nesses últimos anos, podemos considerar os últimos 10 anos talvez, a situação dos militares de Alagoas melhorou, piorou ou continua a mesma? A gente vem numa história, eu estou no movimento dos militares há 12 anos, né? Eu tenho 16 anos de corporação e de 12 na luta de classe. E assim, a gente sabe que nesses 10 anos, como você perguntou, tem sido 10 anos de luta, né? No governos anteriores foram 10 anos de luta, porque a categoria nunca foi reconhecida pelo seu grau de importância, pelo seu grau. Para você ter ideia, nós somos a única profissão dos que são cargos exclusivos do Estado que lida diretamente com a vida, né? E podendo perder sua própria vida no exercício da função. Nenhuma outra faz isso. Então, nesse período de 10 anos, a gente vem, são 10 anos de luta. Se a gente pudesse resumir esses 10 anos, e nos últimos 4 anos, têm sido 4 anos de decepção. Porque são 4 anos que a gente vem se dedicando, né, no início do governo atual, que vem se dedicando, tentando, nesse grande compromisso, né, social de baixar os índices de criminalidade, e nós realmente nos dedicamos a isso, e hoje somos surpreendidos com essa forma de tratamento, e isso tem sido frustrante para todo mundo. Qual avaliação você faz, Wellington? A situação dos militares nesses últimos anos piorou, melhorou, continua a mesma? Como o Ramalho mesmo falou, eu não vi ainda nenhum governo, assim, até com exceção, eu vou assim, abrir um parênteses para o governo Geraldo Bulhões, né, que tinha uma relação muito próxima com os militares, né, e teve uma melhoria significativa, né? Por exemplo, o Hospital da Polícia, que na época estava lá jogado, ele conseguiu resgatar, cinema, ele criou alguns batalhões como a cavalaria ou o policiamento feminino. Então, acho que houve um avanço, mas de lá para cá, qualquer tipo de avanço que a gente teve foi atrás da mobilização, através das associações, com muita luta, e dessas passagens na rua, nada se resolveu numa mesa de negociação. Foi assim com o governo Ronaldo Lessa, foi assim com o governo Theo Vilela, e está sendo assim com o governo Renan Filho. E diga-se de passagem também que os outros governadores, eles sentavam com a nossa categoria. A gente negociava diretamente com ele. O governo Renan Filho, ele sentou com os sem terras, mas com servidor público, nem a Polícia Militar, nem o Corpo de Bombeiros, nem nenhuma outra categoria, ele sentou na mesa para discutir salário. A gente está aí nesse impasse aí com essa mobilização, Ele delega poderes aos secretários, de gestão. Então a negociação é feita com os secretários? Exatamente, E a gente às vezes vê que... Vocês não tiveram nenhum contato diretamente com o governador? Não. A gente solicitou através de ofício documentado, lá protocolado, lá no Palácio, mas até hoje ele não recebeu a categoria para sentar e discutir diretamente com a gente. Então, houve alguns avanços, mas avanços que a categoria está buscando dentro da mobilização. Não um avanço porque o governo quer valorizar os militares. Estrutura, melhorou, piorou, continua a mesma? A gente vem lutando, Essa questão... Condições de trabalho. Isso, condições de trabalho. A gente vem, desde 2015, no início da gestão, nós mostrando essa necessidade de melhorar a estrutura dos batalhões, dos GPMs, dos quartéis de bombeiro. Para você ter ideia, a gente tinha o quartel de bombeiro que estava caindo aos pedaços, escorado com viga de ferro, para não desabar em cima dos militares. Para você ter ideia, nós temos hoje o quartel-geral da Polícia Militar. Vou repetir, o quartel-geral da Polícia Militar está condenado, já um prédio histórico, justamente, um prédio de vários anos, de história, que a gente já mostrou, o próprio comandante também já mostrou, através do documento da CVEAL, da necessidade de ter essa melhoria da estrutura do quartel-geral. Não estou falando nem do quartel do interior, estou falando do quartel-geral, e até agora não foi feito. Então, essas melhorias, como você falou, de estrutura, de condições de trabalho, as categorias vêm sempre existindo, porque senão cai no esquecimento e aí a gente deixa realmente de ser feito. Diante dessa situação, o que vocês acham que seria assim, necessário agora? Qual deveria ser o comportamento do governo tentando resolver esse quadro? Qual seria o caminho? Talvez um diálogo direto, um canal de negociação direto com o governador? Qual é a saída para esse problema? Assim, eu queria resumir a saída dizendo que para resolver isso tem que ter humildade. A gente está lidando
com um governo que é um governo novo, né? Novo que eu falo, novo de idade, que tem muita força, muita energia, mas é muito prepotente, é arrogante, é intransigente. E para se resolver conflitos dessa magnitude, envolvendo tanta gente assim, você precisa ter humildade, precisa saber ouvir, entender a necessidade do outro, e isso o governo não vem fazendo. Então, se a ideia do governo, fosse manter essa, de estar querendo quebrar braço com a categoria, quem sofre somos todos nós e a sociedade é que sofre. Quem então, mais paga é a É a sociedade. sociedade. E a gente, enquanto categoria, a gente sofre porque a gente também é sociedade. Porque quando a gente tira a nossa farda, a gente frequenta os mesmos lugares. Está sujeito a ser vítima, entendeu? Também. Tem as famílias, os nossos familiares, e assim. E a gente não anda com segurança, a gente não anda com motorista, a gente não anda com carro blindado. Então a gente também é vulnerável com toda essa situação. Entendeu? Nossa família, então a gente também quer resolver isso. Entendeu? Então, para resolver essa situação, respondendo e reforçando a sua pergunta, tem que haver humildade da parte do governo de querer saber, de querer ouvir a categoria. Porque eu acho que a gente já disse tudo que a gente tinha para dizer, já mostramos os números, já mostramos as nossas necessidades, já mostramos que temos direito, mas o que está sendo um impasse hoje é a intransigência, é o bater o pé e dizer quem manda sou eu. E realmente, se for para resolver, se for para discutir dessa forma, a gente não consegue resolver, infelizmente. E já ficou bem claro também, né, Ramalho, a insatisfação dos militares, né? Foram 2 assembleias com quase 3.000 pessoas, então está bem claro a satisfação de cada militar, o sentimento de desânimo. Né? Esse sentimento revolta, não é só né? Das lideranças, não, né? Não, isso é um sentimento da tropa. O termo de tudo isso é as assembleias. Né? Quando a gente tiver uma assembleia com 3.000 militares que tem uma hierarquia, uma disciplina complicada, e mesmo assim eles estão nas ruas reivindicando, já é tudo, né? Já é um mostra, movimento né? representativo. Né? Isso, e assim, é a gente que tem contato direto, porque nós estamos em contato 24 horas com a... Eu digo que é 24 horas porque 5 horas da manhã é o pessoal ligando, meia-noite é o pessoal ligando. Então, assim, a gente não... É contato todo dia. E a gente sente isso. E eu costumo conversar com o pessoal que o pior prejuízo politicamente que o governo pode ter é de ter uma tropa desmotivada. Porque, assim, imagine, é um grupo, né? O governo não é uma pessoa, é uma instituição, né? É um grupo que tem dentro deles tem um elo que serão os militares, que vai ser o elo fraco porque a gente está desmotivado. Então, não tem como as políticas avançarem tudo quando tem um elo fraco, desmotivado, sem coragem, sem disposição, por conta da forma como é tratado. Quando falamos em tropa, nos reportamos naturalmente à base, né? Soldados, cabos. Como está o alto comando em relação ao movimento? A gente tem conversado muito com o comando das instituições. Graças a Deus, diferente de outros movimentos, a gente não tem levado pressão e ameaça de prisão até agora. Né? Porque a gente sabe assim, mas é aquela penumbra de apoia, mas não apoia. Então, assim, a gente sabe que dentro desse movimento existem os que estão realmente engajados, como todo movimento. Né, que estão realmente engajados e tudo, mas sempre tem aqueles que estão ali querendo comer as migalhas que caem da mesa do rei, né, que estão ali para... Os amigos do rei, né, os famosos amigos do rei. Que não são nem amigos, porque os amigos sentam na mesa. Esses não sentam na mesa, esses estão ali para comer as migalhas, entendeu? Mas que tentam se beneficiar dessa forma. E realmente esses não vão querer apoiar o movimento. Mas a grande maioria da tropa, a grande maioria dos comandantes de unidade, a grande maioria dos oficiais, eles estão sim engajados nos movimentos, eles estão sim empenhados, porque o benefício não é para uma categoria específica ou um ciclo específico da tropa, é para todo mundo. Né? Nossa briga, ela não é pessoal, nem individual, nem ela é para uma categoria. Institucional, né? E o bom é que nesses movimentos, esses subservientes ao poder, né, que estão ali em busca de pegar migalhas, eles não representam, né, não representa a tropa. Nossa tropa é isso que a gente, acho que de tudo que a gente tem de mais valoroso que a gente pode empunhar com muito orgulho, é que a nossa tropa é feita de pessoas de bem, de gente de coragem, porque se perguntar a maioria da população, dizer que se vai ter coragem de descer numa grota para trocar tiro, diz que não vai ter coragem. Entendeu? Então, assim, é de homens de bem, de pessoas de coragem. E isso nos dá orgulho. A maioria da nossa tropa, esses representam a nossa tropa. Os que vivem lá da subserviência, da síndrome de vassalagem eterna, esses não representam. Esses são as minorias que, independente de posto ou graduação, iam ser vassalos do mesmo jeito.
Então esses não representam, esses não tem nada a ver. Aí esses não estão apoiando o movimento, esses estão criticando o movimento, mas a maioria da tropa não. E olha que nosso movimento está pautado dentro da legalidade, né? Essa é a maior preocupação das associações, que parta para um aquartelamento, né? Que a gente sabe que vai trazer prejuízo para a tropa. Então é dentro da legalidade que a gente está pautado. Então os oficiais eles se preocupam muito com isso. Qual é a medida mais grave, Wellington e Ramalho, que o movimento pode tomar dentro da legalidade? Qual é a medida mais grave e se é possível que essa medida venha a ser tomada? A mais grave é o quartelamento, né? E a gente com muita responsabilidade com a sociedade, com a categoria, né? E que esses são nossos dois principais motivos de estar ainda nessa negociação, mesmo sendo desrespeitado, mas a gente ainda está nessa negociação, mas o aquartelamento é uma possibilidade. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade, é uma possibilidade. É gravíssimo para a sociedade, né? Para todo mundo. Então é por isso, é por esse senso de responsabilidade. Uma sociedade sem polícia nas ruas, uma sociedade desprotegida, no mundo que a gente vive é o caos. E a gente já teve exemplos na Bahia, no Espírito Santo e outros estados, em Pernambuco, que a polícia para 24 horas, o caos toma conta. Né? Não vamos falar de muito, vamos ver há 2 anos atrás, a polícia de Pernambuco parou 24 horas, foi saque em loja e tudo. E aí, às vezes, a gente tem até aquela impressão que só reconhece o valor da polícia, entendeu? Dos militares nesses momentos. Então, a gente, com muita responsabilidade, tem tentado evitar chegar a esse ponto. Mas o aquartelamento é uma possibilidade, porque quando o governo só entende essa forma só escuta esse tipo de voz, infelizmente é inevitável. Nós temos um quadro chamado Curte ou Não Curte. Seguindo a tendência das redes sociais, a gente pergunta aos entrevistados, mostra uma imagem e pergunta aos entrevistados se ele curte ou não curte e faça um breve comentário. Vamos para a primeira imagem. Gabinete Civil, Fábio Farias. E aí, vocês curtem ou não curtem? Eu vou perguntar a cada um. Fiquem à vontade, pode inclusive discordar, né? Naturalmente. Eu curto. Ramalho, curte? Curto. Quer fazer algum comentário? O doutor Fábio sempre foi muito respeitoso com a gente da categoria, embora não tenha a resolutividade que quem tem realmente, infelizmente, é o governador, mas sempre vem tratando a gente, pelo menos, de escutar, né? De resolver, não resolve, porque a gente sabe que o poder da caneta quem tem é o governo, né? E aí se está limitado, mas sempre respeitou a gente enquanto liderança. O Wellington também curte? Eu curto porque na última mobilização da gente ele tomou responsabilidade para si, né, sentou com a categoria e conseguiu resolver em 2015, conseguiu resolver o impasse que parecia que não ia ter fim. Então foi o secretário que sentou com a gente na mesa e resolveu a situação. Ok, próxima imagem. Secretário de Segurança, Coronel Lima Júnior. Eu curto, porque o secretário Lima Júnior, embora a gente tenha as nossas diferenças, né, não é de agora, desde na última movimentação a gente passou um tempo aí sem nem se falar um com o outro, né? Foi restabelecida essa Foi, o secretário tem sido, eu acho que a gente cresce, a gente vai amadurecendo com a idade, e isso não é só a gente que é mais novo, o secretário Lima Júnior também tem amadurecido com essa vivência dele na secretaria, e tem sido mais, mais comedido, mais sensato, mais sensível, porque ele entendeu que a gente está todo mundo no mesmo barco. Então ele tem tratado a gente com muito mais respeito, com muito mais cordialidade. E então, se fosse há 2 anos atrás eu não curtia não, mas hoje eu curto. Curte hoje. O Wellington, curte? Eu curto também, porque às vezes ele se reúne com a gente e deixa bem claro que não está na posição de secretário, está na posição de policial, de militar como ele é. E também, como a exemplo do doutor Alfredo, vem tentando resolver, tentando mediar o impasse com o governo. Eu curto sim. Próxima imagem. Fabrício Marques, é o secretário de Planejamento. Não, esse eu não curto, não. Curte não, Ramalho? Não curto, não. Não curto porque, assim, das reuniões que eu participei, e como eu falei, há 12 anos, então eu sentei com o Alexandre Lages, com todos esses secretários que já passaram ali na coisa, e o Fabrício, ele tem assim, um ar sarcástico, um ar meio que de deboche com a categoria, né? Isso inclusive tem dificultado a negociação, porque isso começa a acirrar os ânimos dentro de uma mesa de negociação, né? Não tem sensibilidade, não tem capacidade de resolução, não tem capacidade de negociar, então eu não curto, não. Você, Wellington? Eu também não curto não, até parece uma coisa combinada, né? Mas não é combinada não, eu também não curto não, porque acho que o secretário,
de planejamento, que ele tem aquela função de mediador, ele não tem que puxar só a sardinha lá para o governo, não. Ele tem que tentar resolver a situação, tentar resolver o impasse. Daí, às vezes que a gente senta com ele tenta puxar só a situação para o governo. Ele não vê o problema, não vê o caos em si. É por isso que eu não curto. Próxima imagem. Já falamos dele, né? Alfredo Gaspar de Mendonça, Procurador-Geral de Justiça do Estado. Mas pergunto a vocês curtem? Curto, doutor Alfredo, assim, não tem muito o que comentar, porque ele deixou a história, ele tem um legado junto tanto com a sociedade, mas com a gente, quanto categoria, ele tem uma história junto conosco, né? Desde antes inclusive de ser secretário, né? Ele já tinha essa relação, porque o que ficou cravado, isso foi quando ele assumiu a secretaria, que essa relação se tornou de fato nítida para todo mundo. E assim, nesse movimento a gente tentou procurar o Dr. Alfredo, não para tentar resolver, porque a gente sabe que hoje ele tem o seu acesso limitado, mas até para aconselhar pela sua experiência, pela sua visão de mundo, para que até a gente possa saber se aconselhar. Então eu curto, porque sempre tem recebido a categoria com muito respeito, muito carinho, né? E eu curto sim, doutor Alfredo. Wellington. Curto e sem comentário, né? Bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero aqui agradecer a participação de vocês, dizer que o Folha na TV é um canal aberto em favor da sociedade. A gente sabe que é um tema extremamente importante para a sociedade e a gente agradece quando pessoas que representam, né, uma categoria tão importante, né, como os militares, bombeiros e policiais militares, vêm aqui ter um diálogo franco com a sociedade, porque muitas vezes você que está aí não sabe exatamente como as coisas estão acontecendo. E é importante, a gente também deixa o espaço aqui para que qualquer representante da parte do governo que tenha interesse em também, né, vir aqui trazer seu posicionamento. Aqui é um canal franco, aberto e democrático. Então, eu agradeço a participação de vocês. Espero que em uma outra oportunidade possamos nos encontrar, talvez numa situação melhor, espero que mais favorável, a gente possa discutir outros temas, né? Quem sabe temas inovadores para que a gente tenha uma segurança melhor, coisa do tipo. Então agradeço e deixo aqui um espaço para que vocês façam suas considerações finais. Ramalho e Wellington, por favor. Eu agradeço a gentileza democrática do espaço, né? Da gente poder, sem limitações e sem vênias, que a gente poder conversar com a sociedade e esclarecer de forma direta e sincera, né? E dizer que a categoria dos militares se continuam comprometidos com a sociedade, com o bem comum, e que essa negociação, a gente está fazendo isso para que o Estado como um todo cresça, né? E que o fim dela vai depender exclusivamente da sensibilidade, da humildade e do interesse do governo em atender e em chegar a um denominador comum. Mas que os militares, eles continuam no compromisso de salvar, de proteger a sociedade alagoana. Wellington, por favor. Eu também quero agradecer a oportunidade, né? É diferente, né, que a gente, nesse movimento todo, a gente não vê a abertura por parte da imprensa de algumas emissoras, a gente não vê cobertura, não vê, acho que deve ao governo, não sei o que aqui acontece, né? É bem diferente daqui, né? Sai um pouco triste porque nesse quadro curto eu pensei que eu ia ver ali o rosto do governador, né, para dizer que não curtia, vou até dizer por quê, porque ele não senta com a categoria, né, mas é brincadeira, mas muito obrigado, e o espaço é muito bom para que a gente possa passar para a sociedade o que realmente está acontecendo dentro desse movimento. Pronto, agradeço mais uma vez, agradeço também a sua audiência, espero que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.